Muito boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um Fala Borges e hoje nós vamos ter o prazer imenso de conversar com um dos grandes feras, inclusive eu considero ele um artista plástico aqui da nossa região, né? Uma região que tão diversificada, né? Você pega São Bernardo, Santo André, Diadema, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Quer dizer, você tem aqui uma diversidade. Quando eu falo diversidade, eu falo de diversidade do que se refere à classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, uma classe trabalhadora diversa, né? Uma diversidade imensa, cultural, regional, lazer, cultura, pensar, filosofar, né? Então você tem aqui o ABC realmente, a gente não vamos chamar o ABC de uma grande ilha, nada disso, mas ao mesmo tempo aqui você tem uma concentração artística muito importante. E para começar a nossa semana, eu vou chamar aqui um companheiro fantástico, ele é artista plástico, tem um trabalho fundamental com grafite, né? É um educador, é um orientador, né, no que se refere à arte do grafite, e eu gostaria de ter o carinho especial de chamar logo esse cara. É o nosso companheiro Denis Pinho. E aí, mano, boa noite. Tudo bem? Opa, peraí. Na companhia de vocês aí. Tô sendo visto? Tô sendo ouvido? Tá tranquilão, show de bola. Show de bola. Então tá bom. Boa noite para quem está chegando aí, para quem vai chegar daqui a pouco para acompanhar a gente. Imenso prazer e uma honra estar aqui com vocês. Venham acompanhando, né, alguns programas aqui, sempre de muita qualidade. Muitas vezes com pessoas que eu conheço, o trabalho que eu conheço pessoalmente, e outras pessoas que é um prazer conhecer através aqui do canal. Um prazer imenso de ter a sua companhia, tá com um fundo bonito, colorido aí também, com uma pintura, né, Anderson? Então eu agradeço bastante o convite de vocês, né? Você e sua esposa aí, que são sempre muito elogiosos e muito gentis e bondosos aí comigo, com o meu trabalho. É uma honra para mim. Maravilha, mano, maravilha. Ó, a gente vai fazer o esquema. Como tá dando, o pessoal tá dizendo que tá dando um pouquinho de eco, aí quando eu estiver falando, a gente fecha e vice-versa, tá? Olha, Denis, é uma satisfação imensa, um carinho imenso ter você aqui com a gente, né? E saber desses... A gente tem a grande curiosidade de saber desse seu trabalho, né? Esse trabalho artístico que a gente encontra nas ruas, dos painéis, né? A gente também encontra na internet. Então a gente aqui hoje quer, na realidade, ouvir o professor aí no que se refere às artes, né? Do grafite e das artes plásticas. E eu gostaria já de começar perguntando para você, onde foi que tudo começou, né? Tá, então, deixa eu só para ressaltar bem que eu estou aqui como, primeiramente como amante da arte e como um trabalhador da arte, tá? Então, acredito que muitos que nos acompanham também gostam, né? É difícil encontrar alguém que diz que não gosta de algum tipo de arte, pelo menos de alguma linguagem. Então, eu não sei se eu estou aqui para responder realmente as perguntas. Geralmente, eu gosto de complicar ainda mais as perguntas, né? Então, a gente pode conversar e dialogar, e é sempre difícil dizer como tudo começou. E, ao mesmo tempo, é fácil, porque começou comigo, começou com minha vida começando também, né? Eu tenho vontade de desenhar e pintar e coisas artísticas desde criança. E aí não é uma característica tão específica de minha parte, porque sempre costumo dizer que toda criança gosta de desenhar, né? Gosta de arte no geral, assim. O que acontece é que, com o longo dos anos, as pessoas vão amadurecendo, ficando adultas, e muitos abandonam esse gosto, esse lazer, né? E alguns outros insistem. É o meu caso, foi virando para mim, se consolidando na minha vida como um sonho mesmo, né? Algo que eu não queria parar de fazer, e durante tantos anos eu sonhei e batalhei que não fosse apenas um lazer, né, mas um trabalho também, uma profissão, uma forma de ganhar a vida. Então, resumindo, é isso. Eu gosto de desenhar desde criança. Eu desenhava na rua, assim, com um pedaço de tijolo, sabe, na rua. Antes até de ir para a escola, por exemplo, para você ver que é uma coisa que vem de infância. Gostava muito de desenhar,
no papel, como toda criança, e fui levando isso para a vida. Fui um adolescente que gostava muito de desenhar, nunca fui tão rueiro, né? Nunca fiquei tanto na rua, nunca fui de jogar bola e essas coisas, né? Então eu tinha bastante essa vontade de ficar sentado numa mesa, desenhando, até chegar à fase de tentar amadurecer o trabalho, olhar para outros aspectos da arte, a questão de sombra e luz, de perspectiva, de colorir, quer dizer, a coisa mais técnica. Então, não tenho uma data específica. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho interesse no desenho, na pintura e na arte no geral. Essa questão do grafite, né, cara? Essa questão do grafite, por exemplo, a gente tem uma sociedade brasileira muito conservadora ainda, né, em diversos aspectos, inclusive a criminalização até do próprio grafite. A gente teve em São Paulo aí aquela coisa dos muros cinzas, né? São Paulo enfrentou um tempo atrás obras de arte sendo realmente ocultadas por muros cinzas, né, pela tinta cinza, né? E assim, como você vê essa questão do desafio do grafite numa sociedade como a nossa conservadora? Como é que você consegue transportar, transconfigurar ideologicamente isso? Peraí. E é curioso, né? Curioso, você sabe que o grafite, mesmo autorizado, ele era proibido até 2011. 2011 foi sancionada uma lei que liberou o grafite desde que autorizado. Ou seja, antes disso, mesmo que você tivesse autorização do dono da parede, você estava, na teoria, cometendo um crime, né? Para você ver como que as leis são atrasadas e são consequência de uma cultura atrasada também, né? Principalmente em relação à arte. A gente aqui no Brasil está um pouquinho atrás, né? De países da Europa, por exemplo, onde lá se entende a arte, inclusive, como um grande poder, assim, de girar a roda da economia, né? E aqui tem toda essa discussão ainda sobre se a arte é profissão, se é importante, qual o valor cultural da arte. A gente está discutindo isso ainda, enquanto que lá fora a discussão é muito mais avançada. E aí você falou especificamente do grafite, né, da arte nas paredes, nas ruas, e é interessante que é uma arte nada elitista, né, porque é uma arte que está na rua, não é uma arte que está dentro de um museu, de uma galeria, onde as pessoas, para presenciarem, para desfrutarem daquelas obras, precisam pagar o ingresso ou qualquer coisa para entrar no estabelecimento para apreciar a arte. Não, quando está na rua, né, seja até um morador em situação de rua, ele vai ver, vai contemplar aquela obra de arte, né? E essa mesma arte será contemplada por um empresário, né? Pelo funcionário, pelo trabalhador que passa por ali, né? E pela comunidade ali no bairro, ali na rua. Tem toda uma transformação social, uma rediscussão da cidade, né? Que é justamente um ponto em comum onde todas as classes sociais e todas as partes da sociedade vão se encontrar, querendo ou não. A cidade é esse momento comum de encontro, né? E então, quando a gente transforma esse ponto comum, a gente acaba rediscutindo sobre tudo isso aí. Não, maravilha. Olha, já tem uma pergunta aqui para você, no mesmo tema, na mesma lógica. Como aqui é um bate-papo, aqui quem faz o roteiro é todo mundo junto. E o Cleiton está perguntando, né? Como o Denis enxerga o Brasil sem o Ministério da Cultura? Espera só um minutinho. Como sem o Ministério da Cultura? Como sem o Ministério da Cultura? Como você enxerga o Brasil sem o Ministério da Cultura? Pois é tudo uma consequência de ataque a políticas públicas, né? É uma coisa que vai acontecendo durante os anos e vai piorando, principalmente nesse momento de grandes ajustes fiscais no mundo inteiro, né? A gente, principalmente depois dessa crise de 2008 aí, que começou todo esse terror todo. É claro que sempre se fala em ajuste fiscal, em economizar ali, poupar ali, em deixar o Estado mais enxuto, em enxugar as contas e tal. Se considera a cultura como se fosse algo de luxo, né? Como se a cultura não fosse algo tão importante para a identidade da sociedade e dos povos, né? Então,
É um pessoal, são pessoas, né, são representantes que não entendem a cultura, pensa que cultura é evento de música, é evento de, sabe, a cultura é algo muito mais profundo. Então, é um sucateamento, né, e na verdade é simbólico, isso não é de hoje, né, não é de hoje, é uma coisa até cíclica nas sociedades, né, você atacar símbolos, né, símbolos de conhecimento, né? Você ataca os artistas, os professores, os cientistas, né? Tudo que representa o conhecimento, o progressismo, em algum momento da história você vai ter aí em algumas nações um ataque simbólico, né? Queimar livros, né? O que é queimar livros? É queimar o conhecimento e os detentores do conhecimento. E os artistas, no geral, eles representam essa coisa de contestar os valores vigentes, de contestar a verdade atual, né? As questões tradicionais da sociedade, é muita contestação, é muita reflexão nova, é muito progressista, né? A arte, ela acaba sendo progressista, e então acaba sendo algo simbólico, você tentar cercear, né, os movimentos artísticos, os artistas, e por aí vai. Eu acho que resumindo é isso, né? É uma consequência aí de anos. E aí você vê isso também, não só a nível federal, mas nas cidades, nos estados, é um pouquinho por aí. Agora, trazendo para o tema, que tá, Cleiton, maravilha, a pergunta é bom até. Toda essa pergunta ela é feita para o pessoal que discute arte aqui, né? Então é assim, como você vê essa. Por exemplo, assim, São Bernardo, né? Por que em São Bernardo? Onde foi que essa questão do Denis veio, nasceu em Guarulhos, veio para São Bernardo? O que despertou aqui em São Bernardo para você se transformar neste artista? É, nós somos consequências dos nossos pais, né? Assim como nossos pais são consequências dos nossos avós, e assim vai. Eu vim pequenininho, eu vim criança, né? Com 6 anos de idade, então eu vim com a família. Por questão de trabalho, meu pai trabalhava aqui em São Bernardo, então aquela coisa de você gastar horas para ir trabalhar, né? A realidade do trabalhador, né? O pessoal fala 9 horas por dia. Se você for contar todo o trajeto e a dedicação, né? Psicológica, inclusive, para o trabalho, você vai ver que o trabalhador ele dedica 24 horas por dia, e é 24 horas mesmo, porque dependendo da situação, nem dormindo o trabalhador não tem sossego, né? E final de semana também acaba sendo só um momento de você tentar, como se diz, revitalizar a energia, se preparando para a segunda que vem de novo. Então é isso. Nessa realidade, meu pai era um trabalhador e a gente veio com a família para São Bernardo do Campo, porque a empresa estava aqui. E é curioso, né? Aí meu irmão entrou na firma, eu entrei na firma, e o legal é isso, é toda uma questão de resistência mesmo, porque em tantas situações na vida a gente percebe que parece que a sociedade, a vida toda, ela nos empurra para um caminho. Por mais que você tenha um potencial, um sonho e potencialidade, características, né? A vida ela vai te empurrando sempre para um caminho padrão. Né? Então, muita gente se vê limitada, principalmente filho de trabalhador, né? Gente que nasce em berço de ouro, né? Pessoas de origem humilde aí, elas acabam não pensando muito nesse negócio de sonho, que é o que eu quero. Isso é algo meio novo, né? Até um tempo atrás, a gente simplesmente precisava garantir emprego, né? E se você conseguisse entrar numa firma, você tinha que dar, de graças a Deus, ficar a vida inteira nessa firma. Né? Hoje a gente tenta, pelo menos nos últimos anos, a gente veio mudando um pouco isso aí. A minha geração começou com um discurso assim, mas eu tenho sonhos, eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero trabalhar com o que me satisfaz, eu quero trabalhar com algo que eu me sinta útil para a sociedade. Né? E esse emprego aqui, formal, numa empresa que eu acabei caindo por necessidade, não me contempla, entendeu? Então, a minha geração já veio no pensamento um pouco mais diferente. Né? Eu sonho em ser não sei o quê, eu quero estudar para ser, sabe? A gente pensou em profissão mesmo, né? Aliado a essa coisa do sonho, da sua missão no mundo, né? A gente veio romantizando essa questão do trabalho. Infelizmente, nos últimos anos, a coisa tem ficado
mais difícil, mais parecida, assim, com década de 90, sabe? Onde começa a se fechar as portas e quem é trabalhador, quem está nas classes mais baixas, aí, vamos dizer assim, né? Quem não é rico precisa simplesmente garantir o seu emprego, né? E agradecer se tiver um emprego, porque a gente está no momento que o desemprego está aumentando cada vez mais. Então, os mais jovens hoje já estão perdendo o que a gente vinha conquistando, né? Já fica difícil manter esse discurso. Eu quero trabalhar com determinada linguagem, seja lá o que for. A gente está voltando para aquele tempo que tem que dizer, se eu tiver um emprego, eu agradeço e calo a boca. Olha só, a Andressa está perguntando aqui, Denis, qual foi o seu sentimento quando começaram a te reconhecer como artista? Isso é algo constante, né? Eu não me sinto um artista já estabelecido e reconhecido. Claro que hoje, depois de anos de experiência e muitos trabalhos, muita gente acompanha meu trabalho, muita gente me conhece, né? Mas é sempre como se fosse algo muito novo, porque é uma coisa que me dá emoção, né? Por exemplo, você mesmo, né? Anderson, com sua esposa, Dessa, vocês, depois que adquiriram uma obra minha, toda vez que a gente se encontrou, você falou, caramba, esse artista aqui é maravilhoso. Qualquer pessoa que estava passando na frente, você falava, olha, tem que conhecer o trabalho desse cara aqui, não sei o quê. Essa coisa da arte é uma coisa muito mágica, através da arte, a gente consegue afetar as pessoas de uma maneira que a gente não conseguiria de outra forma, entendeu? Às vezes a palavra é limitada, né? A atitude é limitada, mas a arte, ela pega coisas que vão de forma mais profunda, né? Ela parece que atinge a alma. E eu sei que quando eu me relaciono com alguém através da minha arte, é algo muito profundo, é algo muito além desse corpo aqui. Então, muita gente sente isso e demonstra, fala, cara, seu trabalho me trouxe isso, me trouxe aquilo, seja um trabalho que vai para o lar da pessoa, ou a pessoa presenciar um trabalho meu na rua, ou até através de fotos, né, nas redes sociais, as pessoas, elas são afetadas através do meu trabalho, e muitas demonstram isso, e eu fico extremamente emocionado, porque, como eu digo, né, a minha origem não é essa, né, eu não sou como outros artistas, que, claro, que isso não me faz nem melhor nem pior, mas eu digo, é diferente quando a pessoa, ela sai da escola, se forma na faculdade, se forma artista e já entra no mercado, né? Claro que isso é muito bom e é muito legal, muito interessante, mas não é meu caso. Então, a todo momento, eu fico comparando a minha vida agora, enquanto artista, e a minha vida de outros tempos, em que eu ficava sonhando em ser artista e sem saber se eu ia conseguir um dia viver da arte, se eu ia conseguir um dia fazer realmente essa transformação na minha vida. Então, para mim, é sempre muito emocionante. Já teve gente que chorou, e não foi só uma vez, olhando para um trabalho meu, né? Eu sempre cito 2 casos que são de 2 senhoras. Há muitos anos atrás, uma senhora chorou quando ela viu um trabalho meu, um grafite, que representava uma criança com fome. Ela chorou, claro, por motivos óbvios, e a gente não sabe qual é a transformação que a gente consegue dentro das pessoas, da sociedade, através de algo tão simbólico, mas eu tenho certeza que ela e outras pessoas refletiram naquele momento sobre muitas coisas da nossa sociedade, sabe? E aí tem o outro caso de outra senhora, faz pouco tempo, que ela chorou olhando uma parede, mas não tinha nada no meu grafite, não tinha nada assim tão ácido, tão triste ou tão crítico. Eram imagens bonitas, mas ela chorou justamente pela beleza que ela estava contemplando naquele momento. Então você vê que são 2 emoções diferentes, momentos diferentes, mas eu estou afetando as pessoas, entendeu? Então isso é isso que eu queria, sabe? Eu queria, na verdade, no fim das contas, a gente quer afetar um pouco a sociedade, se possível, melhorar um pouco, nem que seja um pouquinho, né? Então, eu fico muito emocionado cada vez que alguém que elogia, que fala do meu trabalho, e não é uma questão de ego, que eu estou querendo sempre ser elogiado, mas é quando eu percebo que meu trabalho afetou não só os olhos das pessoas, mas o coração também, entendeu? E muitas vezes a pessoa fala, olha, através daquele seu trabalho eu pensei sobre tal coisa. Quando eu escuto isso aí, eu fico satisfeito.
Maravilhoso. Não, você é o cara que a gente é muito fã de você, sempre, né? Você foi um dos responsáveis por pintar essa réplica aqui maravilhosa. O dia que o seu pai foi me levar essa réplica, ele chorou, né? Ele chorou, ele me entregou chorando, né? Eu falei, não, o Denis é o grande fera. O Denis, ele tem um caminho aí brilhante e assim. E a gente admira muito. A gente entra no seu Facebook, que está lá suas obras de arte. Inclusive, vale a pena, galera. O pessoal que está assistindo a gente, quem quiser lá se deliciar lá desse sentimento, porque arte traz sentimento mesmo. A arte, a arte visual, todas as sete artes têm um papel fundamental, né? Aí, como a gente está falando aqui da arte visual, né? Então, assim, quem quiser sentir realmente o que o Super Denis está dizendo, vai lá, sem modéstia nenhuma, vai lá ver as obras do cara no Facebook. Depois, antes de terminar aqui, você vai falar se você tem página na internet, blog, porque assim, é emocionante, cara. Você teve uma arte que estava lá no Instagram que eu falei, puta que pariu. Acho que todo mundo que vê sua arte, eu acho que é isso. Puta que pariu. O que é isso, né? Assim, que capacidade imensa é essa de transportar um sentimento na arte, assim, né? Porra, meu, eu não vejo a hora de ver você fazendo exposição em Nova York. Não vejo a hora disso acontecer. E vai chegar. Porra, é assim. E aqui de São Bernardo, um cara que faz um trabalho desse, que aqui é o centro da classe trabalhadora. Quando você fala desse grito da sua arte, o grito, né? Sempre teve essa intenção de, na sua arte, ter o grito que se refere ao grito de resistência, o grito de luta, aquele grito que reivindica, né? Porque a arte também tem isso. Através do grafite, dos seus quadros, tem aquele grito. Como é que você poderia nos falar isso? Eu acho que eu posso dizer que sempre sim, né? Porque é isso, a gente se confunde, né? Há muito tempo eu entendi a arte como uma ferramenta, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que, na verdade, eu era a ferramenta da arte, né? Então, a gente sempre tem essa vontade, e eu sempre tive, assim, de mim mesmo, desde moleque, uma visão muito crítica de tudo, né? Inclusive, em época que a gente não conseguia trocar tantas ideias pelas redes sociais como hoje, e aí quando você tem, assim, algumas ideias, alguns pensamentos mais alternativos, você até se sente sozinho, né, no mundo, e é bem interessante. Eu tô lendo aqui o comentário do pessoal, depois eu quero falar um. Galera, super show. Eu vou mostrando aqui que a galera vai escrevendo. A Maravilha. Beth dizendo, não querendo atrapalhar seu raciocínio, a Uhum. Beth dizendo, Denis Pinho, multiartista fantástico. Porra, super fera. A Andressa, mais uma vez, aí super fã de carteirinha, falando do seu Face. Denis Pinho, por favor, vai lá conhecer, porque, porra, meu, é impressionante, né? Somos fãs do Denis. Aí vem o seu irmão lá, o super roqueiro lá, super fera lá. Esse menino é um artista desenhando e falando, né? Tem o Vini aqui, colega seu com certeza. Boa noite, meu irmão Mike. E a todos da live, né? O Raimundo também é um cara que acompanha a gente aqui. Tá sempre com a gente, Raimundo. Né? E tem aqui o Max com a pergunta aqui, ó. Apesar do Max, o Denis já falou um pouco sobre isso aí dessa trajetória, mas se ele quiser completar, Anderson, pede para o Max falar sobre a trajetória profissional dele até chegar onde ele está hoje, né? Aí você fica à vontade aí, Denis. Você é fera. Tá bom, depois, primeiramente eu quero agradecer demais a presença, a atenção desse pessoal aí, que isso é uma coisa muito valorosa hoje em dia, você conseguir a atenção das pessoas, né? Você consegue tudo de qualquer maneira, agora a atenção é muito difícil, e eu agradeço bastante a consideração aí de vocês, tá acompanhando a gente, viu? E aproveito para dizer que eu tenho uma grande surpresa hoje, aqui, especialmente para o seu programa, viu? Na verdade, é um desafio, uma meta para mim, para você e para quem está assistindo a gente. Então, eu peço para o pessoal segurar um pouquinho aí. Você vê que eu maravilha, já maravilha. Audiência aí, né? De programa. Show.
Maravilha. Opa, tô curioso, tô curioso. Então, mas só completando, eu sempre tive essa coisa de contestar muita cultura, né, os costumes, é uma coisa de dentro de mim, e eu sempre pensei que a arte, ela poderia, isso que eu até falei já aqui, né, a arte, ela pode chegar muito mais longe do que as nossas palavras ou até algumas atitudes. Então, eu fui entendendo com o tempo que com a arte eu consigo chegar mais no coração das pessoas, e através dela fazer esse tipo de contestação, trazer certas reflexões. É sempre importante a gente refletir sobre tudo que acontece com a gente, né, Anderson? A gente acaba se acostumando com muita coisa. A gente está andando na rua e vê umas coisas e se acostuma, né? Você é capaz de quase passar por cima de um morador de rua ali na calçada, porque normaliza, isso se normaliza, né? Essas coisas acabam sendo tão recorrentes que a gente se acostuma. E não é possível isso, sabe? Então é a arte que vem sempre trazendo de volta essas reflexões, esses questionamentos. É a arte que, como você disse bem, é um grito, né? Um grito para falar, gente, nem tudo é normal, nem tudo é para ser como não é porque sempre foi que tem que ser assim para sempre, né? Então, esse pensamento aí que sempre teve dentro de mim e a gente vai conseguindo trazer pelo menos reflexões e transformando uma pessoa, você transforma uma família, transforma uma comunidade, transforma uma sociedade. E a gente sabe que o trabalho é bem devagarinho, né? Cada um quem sabe falar, quem sabe escrever, quem sabe cantar. Esse poder de comunicação é um poder muito grande, de grande responsabilidade. Então, o Máximo aí fala que eu sou um artista desenhando e falando, mas eu, como um bom artista que tento ser, sempre fui muito calado. Mas como eu tenho que ser um profissional também, a gente tem que aprender a falar quando precisa, né? Então, é isso aí. Maravilhoso, cara, maravilhoso. É bom, muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom, né? E aí, olha, e como é que é essa questão? Eu li uma matéria sua no jornal, e aí você fala dessa questão do encontrar no grafite uma linguagem universal. Eu sei que você já falou um pouco disso aqui, mas o que, que seria vamos aprofundar um pouco isso, né? Que inclusive até eu mesmo tenho curiosidade. O que é essa questão do grafite, encontra no grafite uma linguagem universal? Como é que é isso? É interessante justamente isso, né? Esse termo, não foi eu que coloquei na matéria, né? Foi a jornalista que colocou como título. E aí essa troca, esse diálogo que eu acho interessante também. Eu acho que essa questão do universal é justamente isso que eu estou comentando. É uma forma de você se comunicar além da linguagem, né? Além das palavras, além do que é limitado na nossa comunicação. Você ampliar o poder de comunicação. Eu acho que é basicamente isso. Mas eu gosto muito quando alguém usa um termo assim e ainda dá material para a gente ficar conversando, né? Porque, no fim das contas, a arte é justamente isso. A arte, ela se completa quando ela chega no espectador, entendeu? Então, eu não sou o dono da minha arte, sabe? Às vezes a pessoa vê um mural meu, algum trabalho, e fala assim para mim, ô Denis, eu vi seu trabalho, eu entendi isso e isso e isso, tá certo? Eu falo, mas não existe isso de estar certo, né? A sua compreensão é a sua interpretação e a minha arte ela se torna válida quando ela chega no seu entendimento, né? Inclusive se você não entender, né? Faz parte do diálogo. E aí eu sempre digo pro pessoal, não é porque eu pintei que eu sou dono dessa arte, não. Eu sou dono do raciocínio, da lógica dessa arte, não. O interessante é quando as pessoas dizem, olha, para mim chegou uma mensagem, para mim chegou uma imagem, para mim remeteu a tanta coisa, porque às vezes nós dois olhamos para uma imagem, né? Mas eu tenho um contexto de vida e você tem outro, né? Eu tenho uma realidade e você tem outra realidade. Então aquela leitura ela pode ser diferente para mim, né? Diferente da sua leitura pode ser diferente da minha também e de outras pessoas. Vai ser infinita a interpretação. E isso é que é muito louco na arte, né? Tem um fera aí, ó, que é seu fã de carteirinha aí, né? Antes, em primeiro lugar, a arte visual, que é o forte do Denis. É uma das coisas mais lindas em um ser humano. Admiro demais e, pelo caso de ser meu filho, não consigo encontrar nem palavras
para expressar a minha felicidade com o trabalho dele. Com certeza, ele é, assim, imagino, profetaço aí, o super profeta, né? E aqui o Vini perguntando, Denis, quais artistas e referências foram fundamentais na sua trajetória? Olha, eu sempre fui muito observador da arte, assim, né? Então, por exemplo, aqui na cidade, na região, né, sempre observei muito os grafites, é, inclusive na época que porque assim, eu tentei o caminho da arte muito cedo, né? Fui muito precoce. E aí foi precoce também a minha frustração com a arte, né? Então, chegou um tempo que eu desisti, eu falei, não, eu tenho que ir trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas e me virar na vida, não posso ficar dependendo de sonho, né? Isso aconteceu para mim muito cedo. E aí fiquei anos mais ou menos afastado da arte. E nessa época pipocou muito, principalmente a arte urbana, né, aqui em São Bernardo e outras cidades aqui da região, e observava muito isso maravilhado. Então sempre observei muito pessoas da minha cidade, da minha região fazendo aqui, sabe, coisas que estão no nosso dia a dia, que às vezes o pessoal pensa em arte, em artista, vai procurar coisa lá longe, lá, sabe, nome difícil, a coisa toda. Poxa, pega um gibi da Turma da Mônica, cara, lê aquilo, olha os desenhos, as expressões, as piadas, as mensagens. Aquilo é uma obra de arte que está ao nosso alcance aqui, né? Principalmente em tempo de internet e celular e tal, eu vejo o gibi sendo jogado, sendo abandonado, e aquilo é uma obra de arte que a gente tem que aprender muito. E tantas outras coisas, né? Hoje em dia, em tudo tem o design, né? Isso é bem interessante. Esses dias eu vi uma mensagem, um meme aí na internet, né? Desse pessoal dizendo que todo mundo precisa de um médico, todo mundo precisa de um dentista, todo mundo precisa de não sei o quê. Mas de artista ninguém precisa, né? E aí tinha uns emojis lá, batendo palma, com carinha, dando risada e tal. Eu falei, meu camarada, só nisso que você compartilhou, tem uma equipe de designers, ou seja, uma equipe de artistas que trabalharam aí para você fazer essa sua gracinha, né? Então, assim, no nosso dia a dia, eu sempre observei muito. Agora, se for pensar mesmo, né, nos mais clássicos, nesses nomes mais conhecidos, eu sempre acompanhei muito o Van Gogh, né? Todo mundo conhece o trabalho, e realmente não é porque é clichê, não, mas realmente eu observei, eu lia sobre a vida dele, né? Lia livros, né, que antes não tinha esse monte de vídeo no YouTube aí. Sempre acompanhei muito, porque o Van Gogh é uma coisa de louca, né? Uma coisa de louco. O Van Gogh, você pega uma obra do Van Gogh, é um girassol só, é um girassol no quadro só. Naquele girassol tá a identidade do Van Gogh, tá a melancolia da vida dele, sabe? Reflete muita coisa num simples girassol. E aí é legal que traz essa discussão, né? Que às vezes as pessoas falam, mas é porque a arte tem que ser assim, tem que ser assado. Tem imagens que são profundas, tem imagens que são supérfluas. E aí você pega um cara que pintava um girassol e expressava tanta coisa da vida e da mente dele num girassol. Então sempre gostei muito do Van Gogh, sempre foi uma referência para mim, assim. Maravilhoso, maravilhoso, né? E olha, se inspirar em Van Gogh, porra, é super fera mesmo, né? E outra coisa também que é legal, antes de passar as perguntas para a galera, eu também quero perguntar. A respeito, por exemplo, assim, né? Como é que você se vê? Por exemplo, artes no Brasil, quando se pensa em artes, se pensa sempre na elite nacional, né? Algo da elite, né? Então, assim, os principais museus, classe trabalhadora frequenta muito pouco, ou então quando abre uma exposição no Museu X, as pessoas fazem fila, é tipo fast food de olhar nas obras, né? Principalmente quando não tinha pandemia, né? E você, filho de operário, filho de nordestino, né? Trabalhador, operário também, e ao mesmo tempo você adquiriu, né? Você conseguiu incorporar, você conseguiu fazer, incorporar essa ciência, né? Que no Brasil, um país extremamente conservador, né? E ao mesmo tempo, quando se refere à arte, seja ela qual for, tirando os enlatados norte-americanos,
que passam nesses cinemas em vários lugares aí, você vê a arte sempre aquela coisa da elite, né? Você se vê como um herói nesse sentido? De ocupar um espaço tão dominado com muros de 50 metros de altura? Eu me sinto muito resistente, muito resistente. Eu acho que essa palavra se encaixaria bem. Tanto é que você vê, né, depois de toda essa época de pandemia, nesse ano de 2020, eu fui participar de uma exposição Travei? Voltei. Tá me ouvindo? Tá. Eu participei de uma exposição participei de uma exposição na Oscar Freire. E isso para quem é artista sabe que é um fato difícil de conseguir, né? Você chegar numa galeria e não estou falando isso como se fosse um objetivo para minha vida, não. Que nem dessa frescuragem eu gosto muito, mas pelas dificuldades que a gente enfrenta e a gente sabe, né? Acho que veio bem a calhar que o nome dessa exposição era Resistência da Arte. Então, acho que foi bem simbólico o título, o momento, né? Até porque a pandemia também vem como um novo desafio, claro, para toda a sociedade, para todo mundo. Agora, imagine para a gente que é artista, né? Que abre mão aí de bater cartão e ter um salário fixo no final do mês. A gente que é artista, então, antes de ser artista, a gente é empreendedor. Mas não empreendedor no sentido dessa palavra que está na moda agora, que as pessoas romantizam, né? Digo empreendedor naquele sentido mais tradicional, mesmo da pessoa de periferia que teve que se virar a vida toda, seja lá como for, vendendo lanche na esquina, trabalhando na padaria, sabe? Trabalhando seja qual do que precisar. Esse sim é o empreendedor que não é de hoje, é de sempre, é o cara que consegue se virar, entendeu? Então a minha sobrinha entrou aí, ó. Minha sobrinha entrou aí para me dar um alô também. Beijo, Thalia. Presta atenção aí, hein, Thalia. Não vai bagunçar aí. Deixa a avó assistir também, pelo amor de Deus. Tá vendo só? Agora, companheiro Denis. Diga. Denis, como é dar aula para jovens? Porque você também é um formador, você também é um cara que aí tem contribuído nos sonhos de muitos jovens, né? Desenvolvendo um trabalho de formador, né? Fala para nós um pouco sobre essa experiência de ser formador da arte, cara. Como é que é isso? Tá. Antes disso, eu posso falar sobre a grandíssima surpresa exclusiva para esse programa? Por favor, arrepia. Então vamos lá, hein? Pessoal, ainda tem menos de 1.000 participantes aí na live? Tem bastante gente. Tem bastante gente. É uma sala aqui, ó. Aqui a gente tem uma sala de aula legal. Uma sala de aula legal. Maravilha. Eu não duvido da qualidade desses espectadores, não, viu? Pela qualidade do programa. É o seguinte, ó, o pessoal sabe que eu pinto, o que eu faço, né? Além das paredes, dos murais, eu pinto quadros também, tá? Eu tenho alguns aqui, ó, tá? Eu faço pintura, e aí, nesse ano, a pedidos do pessoal, eu comecei a fazer um outro trabalho aqui, que é um trabalho que eu sempre falo, pessoal, um trabalho em Canvas, que é o quê? Às vezes é uma reprodução, entendeu? Então, por exemplo, esse trabalho que você tem atrás de você é o original, certo? E aí eu tenho aqui a reprodução dele, ó. Tá? Que é feito em Canvas, que é um tecido também muito parecido com a tela, é quadro também. Qual que é a vantagem? Para quem fala, eu queria comprar aquele seu quadro do Orixás. Eu falo, mas já vendi, já tem dono, né? Mas eu tenho reprodução. E aí acaba sendo mais barato também, porque não é a obra original, não é a obra exclusiva, certo? E aí eu queria mostrar um especial aqui, porque é o seguinte, ó, presta atenção. Por exemplo, esse daqui foi feito a partir de uma foto que eu tirei em São Bernardo mesmo, né? Essa é uma espécie de tucano que está ameaçado de extinção. Tirei essa foto em São Bernardo, que aqui tem um trabalho de proteção, e fiz um canvas também. Um canvas desse tamanho aqui, um desse, por exemplo, eu vendo a R$120. Pode falar preço aqui, né? Porque precisa para mensagem,
Tá. Um desse eu vendo a R$ 120. Hoje, especialmente hoje, aqui nesse programa, eu estou vendendo esse aqui a R$ 150. Especialmente para o programa, R$ 150. Ô, Anderson, me pergunta por que eu estou vendendo aqui? Me pergunta. Pô, essa era a surpresa? Porra, aí fodeu, aí virou bagunça. 150 pilas? De 120 passou para 150, promoção? Me pergunta por quê? Por quê, mano? Boa pergunta. Porque esse quadro, eu vou vender se conseguir vender durante o programa, ou se depois você compartilhar a live e alguém se interessar, mas assim, seria legal vender aqui na hora, porque esse quadro eu estou doando, tá? Então, o dinheiro arrecadado com esse quadro, eu vou comprar cestas básicas, tá certo? E aí, para entrar em detalhe com o pessoal, é o seguinte, como eu já fiz esse trabalho outras vezes, eu já tenho o pessoal aqui onde eu consigo as cestas, cada cesta custa R$ 35, tá? Então, 4 cestas vai dar R$ 140 e 150 é para o pessoal entregar aonde precisa entregar. O Mike, ele estava aqui comentando, né? Eu não sei se ele está assistindo ainda. Ele é um grande parceiro, ele faz parte do coletivo MOB. É um pessoal que já está se consolidando, isso mesmo, esse Michael Lima. O pessoal está se consolidando como uma ONG, né? Nós somos parceiros, já fizemos Travou. Não vou embora. Fica todo mundo aí. Ele vai conseguir voltar novamente. Ele vai conseguir voltar. Nós vamos conseguir voltar novamente.